Então, pessoal, temos aqui uma questão de eletrostática, onde está querendo que a gente compare a força elétrica entre as duas cargas antes e depois. Na situação anterior, que é a situação inicial, nós temos um corpo A com um excesso de cargas Na, onde que ele falou que esse Na é de prótons, ou seja, está carregado positivamente, e um corpo B que tem excesso de cargas Nb, que está carregado negativamente. Tá bom? Eu vou dar valores para esse Na e esse Nb só para facilitar a nossa análise, tá bom? Vamos supor que o Nb seja menos Q, tá bom? E o Na seja 2Q, positivo, tá? Só para diferenciar, porque ele não falou que o Na e o Nb são iguais. São cargas quaisquer. E a força de interação que vai existir, devido à distância que ele falou que é de 1 centímetro, é uma força F, que ele chamou de F1, se eu não me engano. Na segunda situação, o que vai acontecer? O corpo B vai perder 2 Nb de elétrons e o corpo A vai manter a sua carga. Então, nosso corpo A vai continuar com os 2Q, mas o corpo B ele vai perder 2 Nb de elétrons. Então, o que isso significa? Ó, antes ele tinha menos Q. Ele vai perder o dobro disso, menos 2Q. Pensa aqui comigo. Está aqui o nosso corpo B com a carga menos Q. E ele vai ter que perder isso daqui de elétrons. Se desse corpo eu retirar menos Q, concorda comigo que ele vai ter como resultado ficar neutro? Ou seja, ele vai ficar neutralizado? Se ele tinha Q de carga negativa em excesso, e se eu tirar esse excesso, ele vai ficar neutro. Concorda? Então, nosso corpo está neutro. Mas eu não vou tirar apenas Q, eu tenho que tirar menos 2Q. Então, eu vou continuar tirando menos Q. Se eu tirei elétrons, significa que ele vai ficar com excesso de cargas positivas. Então, agora ele vai ficar com uma carga Q positiva. Porque se eu tirei Q negativo dele, significa que eu vou ter uma quantidade Q de prótons em excesso, ficando com uma carga mais Q. Conseguiu entender isso? Se você conseguiu entender isso, você vai perceber que a carga da situação inicial para a situação final simplesmente só mudou de sinal. A quantidade de cargas em excesso continua a mesma. Por exemplo, se eu tinha 20 elétrons aqui em excesso inicialmente, depois da eletrização, agora eu vou ter 20 prótons em excesso. Tranquilo? Então, a gente percebe o seguinte: a distância não foi alterada. O módulo das cargas também não foi alterado. Alterou apenas o sinal. Se não alteramos o módulo das cargas e nem a distância, significa que a força F2 da situação final vai ser igual à força F1, que é a da situação inicial. Resposta, então, letra C. Ok?